Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla Rick, nesse sabadão aí, dia 18 de janeiro de 2025, trazendo as últimas novidades e informação para vocês sobre o Mengão mais querido e amado do Brasil. Então, se está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, está conhecendo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com seus amigos, que aqui você ficará por dentro de tudo aí do mais querido e amado do Brasil. Vene Casagrande, um vídeo nessa sexta-feira maravilhosa, com um dia lindo aqui no Rio de Janeiro, muito calor também e com muitas informações de mercado da bola do Flamengo. Vocês não querem informação? Então senta aí e ouve. Você que não pode assistir, bota aí para ouvir, se estiver dirigindo, se estiver cozinhando, enfim. Ou me veja também, se puder assistir aí, me veja, porque tem muita informação de mercado da bola no vídeo de agora. Danilo, Jorginho, será que Bruno Henrique está de fato indo para o Atlético Mineiro, como a imprensa mineira anda noticiando? Lohan podendo sair do Flamengo, podendo ser vendido. Nossa, tem muita coisa no vídeo de agora. Tem Léo Pereira deixando a delegação lá nos Estados Unidos, voltando para o Brasil por um motivo super especial, infelizmente, um motivo muito triste. Nós vamos falar sobre isso. Tem jogador indo para lá. Será que é o Juninho, novo reforço do Flamengo? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para o Fogo em 2024, é mais um a deixar o Alvinegro Carioca e está indo para Belo Horizonte, para o Atlético Mineiro. E olha, como o mercado está inflacionado, gente. O Atlético Mineiro vai pagar 8 milhões de dólares, quase 50 milhões de reais, para contratar Júnior Santos, que já tem 30 anos e vem de uma lesão extremamente grave que ele teve na última temporada. Tá certo já, ele viaja em breve para se apresentar, vai assinar contrato de 4 anos com o Atlético Mineiro. E ó, obtive detalhes do salário do atleta e eu vou ler para vocês aqui, porque foi uma pessoa de confiança que me mandou. Quer ver? Amazon Brasil, a grande oportunidade. Luvas e salário no primeiro ano de contrato do Júnior Santos com o Atlético Mineiro, 1,5 milhão por mês. Por mês. Isso dá muito dinheiro, dá mais de 20 milhões de reais no ano. Então o Atlético Mineiro investindo pesado para tirar o Júnior Santos. O Botafogo, rival do Flamengo na Supercopa do Brasil daqui a 2 semanas, perde mais um importante jogador para esse duelo com o Flamengo. Outro jogador do Botafogo sendo vendido é Carlos Alberto. Esse não é um jogador tão importante para o Botafogo, mas as cifras mostram como o mercado está valorizado. O Botafogo está vendendo esse jogador por 15 milhões de reais por 60%. 60%, 15 milhões de reais de um jogador que não mostrou nada com a camisa do Botafogo. Pelo contrário, foi muito pouco utilizado, chegou a ser emprestado para o clube belga, que faz parte ali do grupo do John Textor. Então, o mercado está extremamente inflacionado, está caro comprar, está caro, está difícil. É por isso que eu valorizo a contratação do Juninho pelo Flamengo. 5 milhões de euros de um jogador de 28 anos não é um investimento alto. Por isso que eu acho uma aposta bem feita pela diretoria do Flamengo, que enxerga, repito, no jogador os requisitos necessários para fazer parte do plantel rubro-negro. E o Juninho vai para os Estados Unidos? Não, não vai. E ele só não vai por conta do visto, porque senão ele teria embarcado com outros jogadores que já chegaram por lá. Vamos lá. Os atletas Pedro Facchinetti e Lucas Vieira, que recentemente disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior, se juntaram aos jogadores do Flamengo que treinam nos Estados Unidos. Também nesta tarde se apresenta o zagueiro Cleiton, titular nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Se o Juninho tivesse visto, ele também viajaria com esses jogadores para esse restante aí de pré-temporada nos Estados Unidos. O Flamengo joga domingo contra o São Paulo e retorna na segunda-feira para o Rio de Janeiro. O Léo Pereira está retornando ao Brasil nesta sexta-feira, mas isso não tem nada a ver, a ida do Cleiton já estava prevista. O Léo Pereira, infelizmente, retorna ao Brasil por um motivo muito triste, muito triste. Ele soube que o primo dele, que é considerado o irmão dele, era um cara muito próximo a ele, um cara que ele, enfim, era um irmão para ele. Ele soube que essa pessoa veio a falecer. Eu não vou entrar em detalhes de como, isso não vem ao caso. Basta, se o Léo Pereira quiser
dizer publicamente o que aconteceu com ele. Eu só estou falando isso da morte desse primo considerado irmão, porque muita gente, quando o Flamengo noticiou que o Léo Pereira estava retornando ao Brasil, muita gente já estava falando em negociação, que o jogador estava sendo vendido, reclamando. Gente, calma, calma. É o que eu falei lá no meu Twitter. Parem com teorias ridículas, patéticas, falsas, fake news. Vamos ter respeito com a pessoa, com o ser humano Léo Pereira. Não é só com o profissional, com o ser humano Léo Pereira. Ele perdeu um parente muito próximo. Você aí do outro lado, você já perdeu um parente muito próximo? Você sabe que dor é essa? Se você sabe, se põe no lugar dele, um pouco de empatia nesse momento, não faz mal para ninguém. Há cerca de 16 dias atrás, estava tendo ano novo, estava todo mundo desejando ano novo, vamos melhorar, não sei o que. Aí hoje, dia 17 de janeiro, já começo a ler um monte de besteira em rede social. Teve gente comemorando o falecimento dessa pessoa, dizendo que o Léo Pereira não merece ficar lá, que bom que o Léo Pereira não vai jogar. Gente, parem com isso, parem com isso. Vamos fazer um mundo melhor, ou tentar fazer um mundo melhor. Vamos lá, galera, vamos para o mercado da bola agora, que eu sei que é disso que vocês gostam. Muita coisa sendo noticiada e eu apurei. No último vídeo a gente trouxe a informação que a Monique Danello, a jornalista da TNT Sport, cravou que o Flamengo e Danilo tinham se acertado, que o jogador estava muito próximo de ser jogador do Flamengo. A informação que eu tenho é que não, nada andou, muito pelo contrário, o Flamengo continua até conversando, mas está muito distante, nada avançou, está tudo na mesma casinha. Foi a pessoa que me falou, está na mesma casa, não avançou, muito pelo contrário. Hoje, se eu tivesse que dizer sobre Danilo, é muito difícil a contratação, então assim, não tem nada avançado. Se tivesse algo avançado, a gente, obviamente, não estaria respondendo a ninguém, mas não tem nada avançado. Pelo contrário, esse tipo de informação, na visão do Flamengo, acaba atrapalhando as tratativas. Lembrando que o Santos já fez proposta oficial, o Napoli já fez proposta oficial e está todo mundo esperando o desfecho da situação, que o próprio Danilo vai tomar. Ele quer voltar para o futebol brasileiro agora ou não, mas entre Flamengo e Danilo, nada avançado. E eu vou dizer, infelizmente, porque eu queria a contratação desse jogador para a zaga. Para a zaga, eu acho que seria um baita reforço. Outro que seria um baita reforço seria o Jorginho, mas até o momento também sem evolução. Pelo contrário, o Flamengo obteve uma resposta do lado do jogador, que o jogador não está muito, digamos assim, animado com a possibilidade de reduzir drasticamente o salário para jogar no futebol brasileiro. Gente, o salário dele hoje é muito alto. Se o Danilo ganha muito dinheiro, e a gente fez aqui as contas recentemente, na cotação de hoje dá em torno de 2 milhões de reais, 2 milhões e meio de reais por mês, só o salário dele. Imagina o Jorginho, que é destaque atualmente, jogador que está, enfim, jogando muito bem lá pelo Arsenal. Imagina ele. E se ele não quiser reduzir drasticamente o salário dele, vai ser difícil a contratação. E outra, o Arsenal não vai liberar agora, o Flamengo teria que esperar até o meio do ano para tentar a contratação desse jogador, que pode ter proposta de vários outros clubes, inclusive da Arábia, tá? Porque o Flamengo sabe que a Arábia está de olho nele também. Agora, falando de possíveis saídas, Bruno Henrique ou Lohan? Vamos começar pelo Lohan. Eu acabei de publicar no meu Twitter a seguinte informação. O CSKA insiste em Lohan, negociação está em andamento. Os empresários conversam com o Flamengo, que topa vender, mas os valores oferecidos, a última proposta foi de 5 milhões de euros, tá? 30 milhões de reais são baixos na visão da diretoria. Se as cifras subirem para 60 milhões de reais, que dá em torno de 10 milhões de euros por 70%, o negócio vai andar. O Flamengo vai fazer negócio se essa proposta for dobrada. Se chegar a 10 milhões de euros, o Flamengo vai fazer. E sabe por que o Flamengo vai fazer? Porque o Flamengo sabe que o Lohan não está muito bem, que essa é a visão do mercado atualmente, não é mais um jogador super valorizado no mercado, não é mais um jogador visto como a próxima venda milionária, não é mais desse jeito. Inclusive no Flamengo me deram um exemplo muito bom. Eles têm medo do Lohan ir pelo mesmo caminho do Lincoln, no sentido de chegar muito valorizado ao time profissional e só cair, depois o Flamengo não conseguir fazer uma boa venda com ele. E de fato o Flamengo não fez uma boa venda. Na ocasião o Flamengo vendeu o Lincoln para o Vissel Kobe, sendo que antes disso,
várias propostas chegaram, o Flamengo não quis avançar nas tratativas. Então, no caso do Lohan, é a mesma situação. Embora ele ainda tenha 18 anos, mas, gente, ele não está performando aquilo que se esperava dele. Inclusive, teve até um comentário aqui quer ver? Do Arthur, ele me mandou o link, como é que é? Esses 10 milhões de euros por 70% seriam bem justos, na minha opinião, Venê. Menino prometeu muito, mas parece que não vai decolar, não tem posição, não é criativo como meia, não é matador como centroavante, não é rápido como ponta, tá ali no limbo, e é verdade. Qual é a posição hoje do Lohan? Alguém sabe me dizer? Eu acho que futuramente ele vai se tornar um centroavante. Eu acho, é uma opinião minha, não quer dizer que alguém tenha me falado isso. Mas isso aqui que o Arthur me disse, meu parceiro, inclusive um abraço para ele, é verdade. O Lohan não tem posição. Ele não é criativo como meia, a gente tem visto isso, inclusive nesses 2 jogos do Campeonato Carioca. Não é matador como centroavante e não é rápido como ponta. Isso aqui resume muito bem. Parabéns ao Arthur pela análise dele em relação ao Lohan. Outro jogador que a imprensa mineira está dizendo que pode sair do Flamengo é Bruno Henrique. E não vai sair. Palavras de uma pessoa muito grande do Flamengo. Muito grande do Flamengo falou: Bruno Henrique não sai. Primeiro, o Bruno Henrique não recebeu proposta. Segundo, o Flamengo não recebeu proposta. Terceiro, se o Bruno Henrique receber proposta, ele não vai aceitar do Atlético Mineiro. Quarto, se o Flamengo receber proposta, não vai aceitar do Atlético Mineiro. Então, gente, pode ficar tranquilo aí do outro lado. O Bruno Henrique não será vendido, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu falei que tinha muitas informações. Um beijo para vocês. Até o próximo. Ele teve uma lesão muscular. E aí ele ficou mais um mês sem jogar. E outras coisas mais que aconteceram lá no dia a dia do Al Hilal. Resumindo, o clube que gastou uma fortuna para ter o Neymar e bota fortuna nisso, o contrato do Neymar de 2 anos, você convertendo para o real, é um contrato bilionário. Ele ganhou mais de R$1 bilhão para estar na Arábia Saudita nesses 2 anos e jogar no Al Hilal. Só que ele não jogou, minha gente. Ele não jogou. Ele teve a infelicidade de se machucar no jogo contra o Uruguai pela seleção brasileira. Aí, o cara não tem culpa, pode acontecer qualquer um. Mas quando ele voltou, perceberam, porra, ele ainda não tá legal, era para ele já estar no nível acima aqui. Vamos ter que ficar mais um tempo recuperando o Neymar, porque não tá bacana. E aí, quando ele volta, ele se machuca de novo. E aí fica mais um tempo fora. O Al Hilal encheu o saco do Neymar. Porque por mais que os árabes tenham muito dinheiro, e tem muito dinheiro, esse dinheiro, essa fábula que eles gastaram com o Neymar não fará falta para eles, mas eles não tiveram retorno, né, gente? Eles são homens de negócio. A intenção de levar o Neymar para lá, como foi a do Al Nassr, de levar o Cristiano Ronaldo, e estão tentando levar o Vinícius Júnior também, é para isso. É para ter o cara em campo, jogando, chamando a atenção do planeta Terra, aquela coisa toda e tal. E ele não jogou. E outra, para piorar a situação do Neymar, o time não sentiu a falta dele. O time bateu o recorde mundial de vitórias, ganhou a Liga Árabe, continua muito bem, sem a presença do Neymar. E aí o Jorge Jesus falou, olha, eu não posso abrir mão de um jogador que está no grupo, que está bem fisicamente voando, para colocar o Neymar. E ele já tem a parte final do seu contrato. O contrato dele termina agora no meio de 2025. Em junho de 2025. Ele, se quiser, já pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe. Então é isso. O Jorge Jesus não falou nada demais. Pelo contrário, ele elogiou o Neymar. Ele falou, o Neymar é um jogador top mundial. Só que ele não está conseguindo jogar aquilo que nós pretendemos, porque ele não consegue acompanhar o ritmo da equipe.
Infelizmente, nesse momento, é uma verdade. Agora, também não significa dizer que o Neymar vá para outro lugar e não vá conseguir jogar. Vai. Mas é aquilo. Depende dele. Única e exclusivamente dele. Ele tem que cuidar mais desta parte física. Ele vem de uma lesão grave no joelho, ele tem que ficar com o joelho tinindo, fortalecido, para poder jogar. Depende do Neymar. Se o Neymar estiver em forma, e o Jorge Jesus disse isso, ele não está conseguindo mais jogar como antes na parte física, é porque ele não está em forma. Se ele estiver em forma, se ele se cuidar, se ele se preparar, ele joga em qualquer lugar do mundo, inclusive na Arábia Saudita. Agora, neste momento, ele não está conseguindo acompanhar o ritmo do time do Al Hilal. O Jesus não depreciou o Neymar, como muita gente colocou. Ah, ele depreciou o Neymar. Não. Ele reconhece que o Neymar é um jogador importantíssimo, é um craque, é um top mundial. Só que não está jogando, cara. Não consegue jogar. Não consegue acompanhar um time que está voando. Então, a equipe encheu o saco dele e provavelmente ele deve, como Jesus disse, decidir o destino dele, ele deve ir para alguma equipe. Neste momento, no mercado da bola, vocês estão acompanhando o noticiário, falam de 4 possibilidades para Neymar. Chicago Fire, que é um time, inclusive, que adquiriu lá na MLS a prioridade na contratação do Neymar. Existe esse mecanismo lá na MLS e nas ligas americanas. Você pode pagar uma taxa para ter a prioridade na contratação de um jogador. E o Chicago Fire pagou essa prioridade. Então, se ele não contratar o Neymar, uma outra equipe vai ter que pagar essa taxa que ele pagou para o Chicago Fire. Por exemplo, se o Inter Miami, que é outro destino, que por sinal, bem provável do Neymar, contratar o Neymar, vai ter que pagar uma taxa que já foi paga pelo Chicago Fire para a equipe lá de Chicago. Né? Chicago Fire, Inter Miami, que tem o grande apelo de reunir novamente o trio MSN, né? O melhor ataque de um time que eu vi na minha vida. O melhor ataque, Messi, Suárez e Neymar. Foi o melhor ataque de um time que eu vi na minha vida. Histórico. Negócio maravilhoso de acompanhar. Pode ser repetida essa trinca. Neymar ainda bem mais jovem do que o Suárez e o Messi, mas o Suárez e o Messi, que são mais velhos, estão fisicamente já também em declínio, mas estão jogando, estão em atividade, né, já caminhando para o final de carreira. E podem ter a companhia do Neymar. Midiaticamente, Estados Unidos, o país da próxima Copa do Mundo, junto com Canadá e México, seria fantástico. Um caso de marketing maravilhoso. O Chicago Fire é uma opção nesse momento para ele, que também se torna interessante por ele ir jogar na Liga dos Estados Unidos, porque, minha gente, a gente não pode desconsiderar a possibilidade do Neymar jogar nos Estados Unidos exatamente pelo que o JJ falou. Ele está com uma condição física bem abaixo do que ele poderia estar e deveria estar. Ele vem de uma lesão grave no joelho. Então, jogar a Liga dos Estados Unidos, por este aspecto, poderia ser melhor para o Neymar, porque lá o nível de competição é inferior ao nível de competição no Brasil. O Campeonato Brasileiro, ele é mais difícil do que a MLS. Aqui nós temos as famosas viagens, o famoso calendário, muitos jogos que geram tantas reclamações. E além disso, ele ganharia lá em dólar.
e ganharia muito dinheiro e estaria na terra do marketing num país que vai receber agora o Super Mundial de Clubes e depois a Copa do Mundo de Seleções. Mas vir para o Brasil não é uma hipótese descartada. Pelo contrário. E realmente, Flamengo e Santos, eles podem sonhar com o Neymar. É viável a vinda de Neymar. E ele explicou isso muito bem no canal do Romário, a Romário TV, que foi lançada ontem no Rio de Janeiro, e inclusive eu tive a honra de ser convidado para ser o apresentador da festa de lançamento do canal do Romário no YouTube, a Romário TV. E numa entrevista feita pelo Baixinho, que eu acho que vai ser um baita entrevistador, porque ele manda na lata as perguntas mesmo e doa quem doer. Ele perguntou, e aí, cara, Santos ou Flamengo, como é que fica esse coração aí? O que você vai decidir? E ele explicou. Ele falou, olha, o Flamengo, eu já cansei de falar que eu tenho vontade de jogar no Flamengo por tudo o que é o Flamengo. O Neymar tem o desejo de jogar no Flamengo. E o Santos é a casa dele. É o time do coração dele. É onde ele foi revelado. Ele voltaria para casa. Então, essas 4 possibilidades, elas surgem para o Neymar. E nenhuma delas pode ser descartada. O que eu deduzo e tenho também de informação é que ir para os Estados Unidos, nesse momento, poderia ser mais interessante para o Neymar, por esse aspecto que eu citei de ser um jogo mais fraco tecnicamente. Ele teria mais condições de sobrar lá do que aqui no futebol brasileiro. Mas é o que eu falei. O Neymar em forma, o Neymar bem, ele sobra em qualquer lugar do planeta Terra. Em qualquer liga do planeta Terra, se o Neymar estiver bem fisicamente, focado na sua missão, no seu objetivo, ele joga em qualquer lugar do mundo, em qualquer time do mundo. Só que há muito tempo a gente não vê isso. Tem um outro ponto que a gente pode também levantar nessa história, que é o seguinte, gente. Se o Neymar voltar para o Brasil, né, e eu acho que se ele voltar para o Brasil, o Flamengo é mais interessante para ele, não há a menor dúvida. Porque no Santos, ele vai ter que carregar o time nas costas. No Flamengo, ele vai entrar num time que vai carregá-lo. O time do Flamengo é muito bom, cara. O time do Flamengo é muito bom. Então ele vai entrar num time... Vocês já imaginaram ele jogando ao lado de De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique, Alexandre? Ele vai ser empurrado. Ele vai ajudar o time com a qualidade extraordinária que ele tem, se estiver preparado para jogar. Esse é o detalhe. Então, eu acho que para o Neymar, caso ele venha para o Brasil, o Flamengo é uma melhor possibilidade para ele. E aí é que está. Faltando pouco mais de um ano para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2026, ela é a última chance do Neymar. É a última chance. Ou ele aproveita, ou ele larga tudo de vez. E aí ele retornando para o Brasil, jogando no futebol mais competitivo, e num time que possa ajudá-lo, que eu acho que o Flamengo tem mais condições que o Santos nesse momento, estou falando dentro de campo, ele pode embalar, pode pegar um ritmo legal
e pode ter chance de estar na Copa do Mundo do ano que vem. A sua última chance. Porque ele já jogou 3 Copas do Mundo, 14, 18 e 22. Infelizmente, nas 3 ele teve a trajetória interrompida. 14 foi a melhor Copa dele, jogou pra caramba, só que veio aquele Zúñiga maldito lá e deu uma joelhada nas costas dele e ele ficou fora. Antes do jogo com a Alemanha, né? Aí depois, 2018, ele chega na Copa com o 5º metatarso fraturado. Jogou no sacrifício e não estava legal. E em 2022, que ele chegou bem na Copa, ele teve aquela lesão grave no tornozelo, que atrapalhou muito. Ele voltou contra a Croácia, mas infelizmente fez a parte dele, jogou bem, fez gol e tal, mas não conseguiu ajudar a seleção brasileira a se classificar. Então, claro que Messi e Neymar são diferentes, são prateleiras diferentes, são jogadores diferentes, são características diferentes. O Messi, ele vivia uma situação que lembra um pouco essa do Neymar aí. Porque o Messi, ele já era um dos maiores da história do futebol antes da Copa do Catar em 2022. Ele já estava na galeria, na primeira prateleira do futebol mundial de todos os tempos. Só que ao ganhar a Copa, Lionel Messi se coloca em destaque nessa primeira prateleira. Com Pelé, eu acho que ele ficou ali. Ele subiu de nível. Ele deixou Maradona para baixo, pela carreira dele por ter ganho uma Copa, e tá ali, né, o rei, e o Messi tá aqui. Para muitos o Messi tá aqui, o Pelé tá aqui. Para mim, eu acho que o Pelé tá em primeiro, o Messi tá em segundo. Mas ele subiu de nível, ele encostou ali no rei do futebol. Imaginem os senhores e senhoras e senhoritas, se o Neymar ganhar uma Copa do Mundo hoje, é algo muito difícil de se imaginar, né? Mas, minha gente, pode acontecer. Quem acompanhou a carreira de Ronaldo Fenômeno, quem tem um pouco mais de idade, que se lembra bem do que aconteceu no período entre 98 e 2002, sabe do que eu estou falando. Ronaldo tem este nome, esta marca, esta fama que ele tem hoje por causa das superações que ele teve, das grandes lesões, e por ter ganho a Copa do Mundo de 2002 da maneira que ganhou. Ali, ele subiu de nível na história do futebol. A Copa do Mundo tem esse poder. E 3 meses antes da Copa, ninguém acreditava no Ronaldo. Só o Filipão. O Brasil inteiro pedia Romário, que estava jogando bem, estava voando, tal, fazendo gols, baixinho, estava demais. Mas o Filipão bancou o Ronaldo e o Ronaldo foi. Só que o Ronaldo mostrou resiliência, superação, deu a volta por cima e se consagrou definitivamente em 2022. O Neymar não está mostrando essa força que o Ronaldo tinha. Ele vai precisar buscar isso, ganhar isso, para dar a última cartada da sua carreira, que pode mudar a história dele no futebol, minha gente. Se o Neymar ganhar uma Copa com o Brasil em 2026, ele entra para o hall dos grandes jogadores da história do futebol, bem acima do que ele está hoje. Ele já é reconhecido como um craque, como um grande jogador, mas ele entra num ritmo e num nível muito acima. Ele vai subir muito de nível. Então, vamos ver. Depende do Neymar. Depende dele. Essa experiência no Al Hilal foi frustrante. 2 anos de contrato. Uma fortuna. E ele não jogou. E o que pegou mais mal aí na história é o seguinte: ele se recuperou mal.
Ele se recuperou muito depois do que tinha que se recuperar e ainda não está recuperado plenamente. Esse é que é o problema. E aí os sauditas encheram o saco do Neymar e vão mandar ele embora. Para onde ele vai? Para onde vai o Neymar? Deixa eu ler aqui as mensagens da galera. Olha aqui. Neymar precisa de um time voltado ao jogo dele, mas há uns 10 anos